Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à disciplina Aconselhamento e Orientação Familiar. Capítulo 4. Eles chegaram, e agora? A chegada dos filhos é um momento de alegria, mas também traz muitos desafios e responsabilidades. Cada criança é única, com suas próprias características e necessidades, e cabe aos pais a difícil tarefa de guiá-los pelo caminho do bem. A educação dos filhos é um processo que começa desde o nascimento e continua ao longo de toda a vida, exigindo dos pais amor, paciência e sabedoria. Ao longo deste capítulo, aprenderemos que a criação de filhos não é uma tarefa fácil, mas com dedicação e os conselhos corretos é possível conduzir as crianças de maneira que eles cresçam emocionalmente saudáveis, equilibradas e preparadas para os desafios da vida. Por isso é importante que os pais estejam sempre buscando orientação, aprendendo a se adaptar às diferentes fases do desenvolvimento infantil e, acima de tudo, mostrando aos filhos o caminho da retidão com amor e cuidado. A criação de filhos é uma tarefa sagrada, confiada aos pais, e é tratada como uma herança que vem do Senhor. O capítulo começa introduzindo a ideia de que a educação dos filhos é mais do que um conjunto de regras. É um chamado para os pais assumirem a responsabilidade de treinar, disciplinar e orientar seus filhos nos caminhos do Senhor. Muitas vezes, os pais podem se sentir despreparados ou confusos diante dos desafios que surgem ao longo da jornada parental, mas a Bíblia oferece princípios claros sobre como devemos conduzir essa missão. Textos como Efésios 6.4 e Colossenses 3.21 enfatizam a importância de criar os filhos sem provocar a ira, mas sim com amor e paciência. Os filhos não vêm com manuais de instrução, e cada criança é única em suas reações e comportamentos. Portanto, é essencial que os pais busquem sabedoria de Deus e sejam diligentes em suas tarefas, reconhecendo que sua função é não apenas ensinar, mas também ser um exemplo de vida cristã. Este capítulo propõe ferramentas práticas e espirituais para ajudar os pais a cumprirem essa responsabilidade de forma eficaz e compassiva. A provocação, conforme descrito neste tópico, é algo que todo pai deve evitar, pois ela mina a relação entre pais e filhos. A provocação ocorre quando os pais abusam de sua autoridade ou agem de maneira incoerente sem uma verdadeira comunicação ou compreensão. O uso da autoridade de forma imprópria, como dar ordem sem explicação ou exigir algo sem ser exemplo, pode gerar desobediência e frustração nas crianças. Outro fator de importância é a incoerência na disciplina. Os pais devem ser consistentes em suas regras e consequências. Disciplinar com raiva ou irritação é igualmente prejudicial, pois afasta o foco da correção amorosa e o coloca na emoção do momento. A falta de comunicação clara também é uma forma de provocação. Os pais devem garantir que suas expectativas estejam sempre bem compreendidas pelos filhos e que, quando houver desobediência, a consequência seja explicada com clareza. O texto também ressalta a importância dos pais ouvirem seus filhos e incentivá-los, evitando atitudes que desmotivem ou causem mágoas. Quando os pais admitem seus erros e buscam alinhar seus alvos com os de Deus, a relação com os filhos tende a ser mais saudável e produtiva. Disciplina, conforme apresentada neste tópico, vai além da simples correção. Ela é um processo de treinamento
que visa moldar o caráter dos filhos para que cresçam com valores sólidos e saibam tomar decisões sábias. A disciplina deve ser aplicada com amor e paciência e nunca por impulsos de raiva ou frustração. Ela é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças, pois estabelece limites que trazem segurança e clareza sobre o que é certo ou errado. Sem limites, a criança pode crescer insegura e sem direção, e na adolescência, essa falta de limites pode gerar conflitos maiores. O capítulo traz exemplos bíblicos como o de Samuel e os filhos de Eli, para mostrar como a disciplina pode ter resultados diferentes dependendo de como é aplicada. Os pais devem entender que a disciplina é uma forma de demonstrar o amor, pois assim como Deus disciplina os que amam, os pais devem disciplinar seus filhos para que aprendam a viver de acordo com os preceitos divinos. Cada filho é único e a maneira como os pais disciplinam devem ser adaptada às necessidades individuais de cada criança, sempre com o objetivo de guiá-los no caminho correto. O capítulo enfatiza que o amor deve ser a base de toda disciplina eficaz. Quando os pais disciplinam seus filhos movidos por amor, eles estão imitando o próprio Deus que disciplina aquele que ama, conforme Hebreus 12.6. O amor não é apenas o motivo que leva os pais a corrigirem seus filhos, mas também o que os sustenta no processo contínuo de educação. Sem amor, a disciplina corre o risco de se tornar arbitrária, punitiva e sem propósito. O amor é o que permite que os pais estabeleçam limites saudáveis, ajudam seus filhos a compreender o que é esperado deles e os motivem a melhorar seu comportamento. Além disso, o amor é paciente e sabe esperar o tempo necessário para que os frutos da disciplina se manifestem. O capítulo nos lembra que a disciplina aplicada sem amor pode determinar o caráter dos filhos, gerando insegurança e até rebeldia. Portanto, é fundamental que os pais aprendam a linguagem de amor de seus filhos para que possam comunicar de forma eficaz suas expectativas e, ao mesmo tempo, garantir que seus filhos se sintam amados e cuidados. A disciplina, quando feita com amor, molda o caráter, gera respeito e fortalece os laços familiares. Admoestação, conforme descrito neste capítulo, refere-se ao ensino e correção feitos à luz da palavra de Deus. É a responsabilidade dos pais inculcar a verdade bíblica no coração de seus filhos, ajudando-os a entender a importância de seguir os caminhos do Senhor. A admoestação deve ser feita com amor e diligência e não de maneira casual ou esporádica. O capítulo convida os pais a refletirem sobre sua própria caminhada com Deus, perguntando se realmente amam ao Senhor com todo o coração, conforme Deuteronômio 6.5. E se a palavra de Deus está viva em seus corações. Além disso, os pais são desafiados a integrar a instrução bíblica em seu dia a dia, seja durante um passeio com os filhos, ao colocá-los para dormir ou ao levantar-se pela manhã. Essas oportunidades informais são momentos preciosos para reforçar os valores e princípios cristãos. A instrução bíblica deve ser natural e espontânea, parte integral da vida familiar. Além disso, os pais são incentivados a verificar se seus filhos compreendem o plano de salvação e estão preparados para tomar decisões espirituais como o batismo. A admoestação e a instrução bíblica não apenas moldam o caráter dos filhos, mas também garantem que eles cresçam firmes na fé cristã. O desenvolvimento humano é um processo dinâmico com diferentes fases que trazem desafios e descobertas.
Este tópico visa explorar as fases do crescimento, começando pelo desenvolvimento pré-natal, passando pelos primeiros anos de vida e chegando à idade adulta. O conhecimento dos estágios de desenvolvimento é essencial para pais que desejam oferecer uma criação mais consciente e adequada, respeitando as necessidades emocionais, físicas e cognitivas de seus filhos. Compreender as mudanças e comportamentos típicos em cada fase também ajuda a evitar frustrações e mal-entendidos. Ao longo desta apresentação, você será guiado pelos principais estágios de crescimento, desde o momento da concepção até a idade adulta, com o foco em como os pais podem apoiar o desenvolvimento saudável de cada um deles. Durante a gravidez, o desenvolvimento dos bebês passa por 3 estágios distintos: o germinativo, o embrionário e o fetal. O estado germinativo abrange as primeiras 2 semanas após a concepção, quando o óvulo fecundado se divide e se implanta no útero. O estágio embrionário, que vai de 2 a 8 semanas, é marcado pela formação dos órgãos principais e sistemas vitais do corpo, como o coração, o sistema nervoso e o esqueleto. Já o estado fetal, que se estende da 8ª semana até o nascimento, é quando o bebê começa a desenvolver mais plenamente suas capacidades motoras e sensoriais, além de crescer em tamanho e peso. Entender esses estágios ajuda os pais a se conectarem mais com o processo de desenvolvimento e acompanharem as mudanças extraordinárias que ocorrem durante a gestação. Os fetos possuem uma série de habilidades sensoriais que começam a se manifestar ainda no útero. A audição fetal, por exemplo, permite que o bebê escute sons provenientes do ambiente externo, incluindo vozes e músicas. Estudos mostram que o feto também é sensível às emoções e estados físicos da mãe, como ansiedade ou tranquilidade, o que pode influenciar sua atividade e ritmo cardíaco. Cada bebê responde de forma diferente a esses estímulos, mostrando que o desenvolvimento pré-natal é um processo único para cada indivíduo. Compreender essas interações permite que os pais reconheçam a importância de manter um ambiente calmo e positivo durante a gestação, para promover o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. O recém-nascido é um ser em adaptação ao novo ambiente. Após meses no útero, onde o conforto e a segurança eram garantidos, o bebê agora experimenta uma realidade diferente e cheia de estímulos. Os estados comportamentais do recém-nascido incluem o sono regular e irregular, períodos de inatividade, alerta, momentos de atividade e desperta e, claro, o choro, o que é a principal forma de comunicação. O sono regular é profundo, enquanto o sono irregular é mais leve, com movimentos frequentes. Durante a inatividade alerta, o bebê observa o ambiente calmamente e na atividade desperta ele interage mais ativamente. O choro, por sua vez, é uma maneira de expressar desconforto ou necessidades. Entender esses estados ajuda os pais a responder de forma mais eficaz às necessidades de seus filhos e a criar um ambiente acolhedor e calmo para essa nova fase da vida. Desde os primeiros dias de vida, os recém-nascidos demonstram uma série de capacidades sensoriais que os ajudam a explorar o novo mundo ao seu redor. A visão, embora ainda limitada, já permite que o bebê perceba profundidade e tenha preferências visuais como o rosto da mãe. A audição está bem
desenvolvida, permitindo ao bebê reconhecer vozes familiares. O olfato é uma das primeiras formas de identificação parental, pois o recém-nascido é capaz de distinguir o cheiro da mãe e do pai, o que contribui para o fortalecimento do vínculo afetivo. O paladar também está presente, com o bebê preferindo sabores doces como o leite materno. Além disso, o bebê já sente variações de temperatura e é sensível à dor. Compreender essas capacidades ajuda os pais a criar um ambiente sensorialmente seguro e acolhedor, proporcionando uma experiência rica para o desenvolvimento inicial do bebê. A teoria de Erik Erikson sobre os estágios de desenvolvimento descreve uma série de crises psicossociais que moldam o desenvolvimento ao longo da vida. Na primeira infância, a primeira crise é entre confiança e desconfiança, dependendo do cuidado que o bebê recebe dos pais. À medida que a criança cresce, surgem novos desafios como a busca por autonomia versus a vergonha e dúvida na fase dos primeiros anos e a iniciativa versus a culpa durante a pré-escola. Na idade escolar, a produtividade e o sentimento de inferioridade se tornam questões centrais, influenciando o sucesso acadêmico e social. Durante a adolescência, a crise de identidade é dominante e os jovens lutam para definir seu papel na sociedade. Na vida adulta, as questões giram em torno de intimidade e isolamento, à medida que formam relacionamentos profundos, seguidas pela geratividade, onde o foco está na contribuição para as próximas gerações. Finalmente, na velhice, a reflexão sobre a vida leva à integridade ou ao desespero. Esses estágios mostram como o desenvolvimento emocional é contínuo e moldado pelas interações com o ambiente e as experiências de vida. O estágio fetal, que vai das 8 semanas até o nascimento, é uma fase de intensificação no crescimento e desenvolvimento do bebê. Nesta etapa, todos os principais sistemas e órgãos do corpo já estão formados, mas ainda precisam amadurecer e se preparar para a vida fora do útero. O feto experimenta um crescimento acelerado, passando de algumas gramas para vários quilos ao final da gestação. Além disso, começa a responder a estímulos externos como som, luzes e até mesmo ao toque, mostrando uma sensibilidade crescente ao ambiente. É também durante esse estágio que o cérebro do feto se desenvolve de forma notável, estabelecendo conexões neurais que são fundamentais para as funções cognitivas e sensoriais futuras. Outro aspecto interessante desse estágio é o desenvolvimento da audição fetal, que permite ao bebê ouvir o som do corpo da mãe, como batimentos cardíacos, bem como vozes e ruídos externos. Essas experiências pré-natais podem influenciar o comportamento e o desenvolvimento do bebê após o nascimento. O estágio fetal é crucial para garantir que o bebê nasça com todas as funções corporais prontas para iniciar sua vida fora do ventre materno, onde a transição será rápida e intensa. O feto, embora ainda dentro do útero, já apresenta uma série de atividades e capacidades significativas. A audição fetal, por exemplo, é um dos primeiros sentidos a se desenvolver. Mesmo antes do nascimento, o bebê já pode ouvir sons do ambiente, como a voz de sua mãe, os batimentos cardíacos e outros ruídos internos. Este aspecto tem implicações importantes, pois o feto pode começar a se familiarizar com a voz dos pais e o ritmo da vida ao seu redor. Além disso, o feto demonstra a sensibilidade aos estados emocionais da mãe, situações do estresse, ansiedade
ou alegria podem alterar o comportamento do bebê, como variando o seu ritmo cardíaco e sua atividade dentro do útero. Essa conexão entre mãe e bebê é profunda, e os estímulos que o bebê recebe podem ter um impacto duradouro em seu desenvolvimento físico-emocional. Outra característica notável é a variação na atividade fetal. Cada bebê responde de maneira diferente a estímulos externos, como sons altos ou movimentos repetidos da mãe. Isso pode ser notado pela mãe quando o bebê chuta ou se move dentro do ventre. Essas atividades e capacidades demonstram que feto não é passivo, mas um ser em constante interação com seu ambiente. Os primeiros momentos e dias da vida de um recém-nascido são marcados por transições importantes. Ao nascer, o bebê é exposto a um ambiente radicalmente diferente daquele que experimentava no útero materno. O estado do recém-nascido é dividido em 4 principais comportamentos: sono regular, sono irregular, inatividade alerta e atividade desperta. Durante o sono regular, o bebê descansa profundamente sem se mover muito. Esse é um momento importante para o crescimento e recuperação de energia. Já no sono irregular, os movimentos tornam-se mais perceptíveis e o bebê pode até fazer pequenos sons ou caretas, o que indica que ele está em um estágio mais leve de sono. A inatividade alerta é quando o bebê está acordado, mas tranquilo, observando o ambiente ao seu redor. Este é o momento em que ele começa a processar os novos estímulos que recebe, como luzes, sons e o toque de seus cuidadores. Por fim, a atividade desperta e o choro são estados em que o bebê está mais agitado, frequentemente expressando fome, desconforto ou a necessidade de atenção. Esses estados são essenciais para o desenvolvimento inicial do bebê, pois cada um deles representa uma parte vital da adaptação ao novo mundo. Compreender esses comportamentos ajuda os pais a responder melhor às necessidades do recém-nascido. Embora os recém-nascidos estejam apenas começando sua jornada de desenvolvimento fora do útero, eles já apresentam diversas capacidades sensoriais bem desenvolvidas que os ajudam a se conectar com o mundo ao seu redor. A visão, por exemplo, embora ainda limitada em termos de nitidez, já permite que o bebê reconheça formas e rostos próximos, especialmente os da mãe e do pai. A preferência visual é evidente, com o bebê mostrando interesse em rostos humanos, especialmente o de seus cuidadores primários. A audição é outro sentido essencial. Recém-nascidos já são capazes de ouvir bem e muitas vezes se acalmam ao ouvir a voz da mãe, com o qual estavam familiarizados no útero. O olfato também desempenha um papel vital. É a maneira como o bebê reconhece a mãe e o pai, especialmente pelo cheiro de suas peles e leite materno. O paladar também está presente, com o bebê demonstrando preferência pelo sabor do leite materno. Além disso, os recém-nascidos são sensíveis a mudanças de temperatura e podem reagir a variações no ambiente. Finalmente, eles já possuem uma percepção básica de dor, o que se ajuda a comunicar desconforto. Essas capacidades são fundamentais para a adaptação e sobrevivência nos primeiros dias e meses da vida. Uma relação saudável entre pais e filhos é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Quando os pais dedicam tempo
individual a cada filho, isso cria um espaço onde a criança se sente valorizada e amada, sem a pressão de comparações com seus irmãos. Esse tempo exclusivo é uma oportunidade para os pais conhecerem mais profundamente a personalidade de cada filho, suas preocupações, desafios e sucessos. A sensação de ser compreendido e aceito de forma individual fortalece a confiança e a autoestima dos filhos, além de prevenir rivalidade entre irmãos que muitas vezes nascem da disputa pela atenção dos pais. Ao dedicar atenção a cada filho, os pais conseguem compreender melhor suas necessidades emocionais, o que ajuda a criar uma atmosfera familiar estável e amorosa. As crianças que se sentem emocionalmente seguras tendem a enfrentar desafios de forma mais confiante, desenvolvem uma maior resiliência e mantêm uma relação mais próxima com seus pais. Essa conexão emocional é a base que permite a navegação tranquila pelos desafios da vida familiar, proporcionando um ambiente acolhedor e compreensivo. Um relacionamento sólido e saudável com os filhos é, sem dúvida, a chave para uma família equilibrada e harmoniosa. A autoconfiança é uma habilidade essencial que deve ser cultivada desde cedo na vida de uma criança. Quando os pais reconhecem e valorizam o esforço de seus filhos, independentemente dos resultados, estão promovendo uma mentalidade de crescimento, onde o aprendizado é visto como um processo contínuo. Muitas vezes é fácil cair na armadilha de focar apenas nos resultados finais, como boas notas ou conquistas esportivas, mas é o reconhecimento do esforço e da perseverança que verdadeiramente constrói uma base sólida de autoconfiança. Ao incentivar os filhos a continuar tentando, mesmo diante de desafios e fracassos, os pais ensinam a resiliência, uma habilidade crucial para o sucesso na vida adulta. Esse tipo de apoio emocional dá às crianças a coragem de enfrentar situações difíceis, sabendo que o processo de tentar e aprender é tão valioso quanto o resultado final. Além disso, quando os pais celebram as pequenas vitórias do dia a dia, reforçam a ideia de que cada conquista, por menor que seja, é digno de reconhecimento. Crianças que crescem em um ambiente onde seu esforço é apreciado tendem a ser mais seguros, criativos e dispostos a enfrentar desafios com otimismo. Portanto, a autoconfiança é uma das maiores heranças que os pais podem proporcionar aos seus filhos. As celebrações das conquistas diárias, sejam elas grandes ou pequenas, é uma maneira eficaz de demonstrar amor e interesse pela vida dos filhos. Quando os pais reconhecem e comemoram momentos importantes, como entrar para um time de futebol ou alcançar boas notas em uma prova, estão fortalecendo o vínculo com seus filhos e mostrando que suas realizações são valorizadas. Essas comemorações não precisam ser elaboradas. Gestos simples como um almoço especial ou palavras de incentivo podem ter um impacto duradouro na autoestima e no bem-estar emocional das crianças. A importância de celebrar conquistas vai além de reforçar a autoconfiança, também ensina os filhos a valorizar o esforço e a reconhecer o sucesso de seus irmãos e amigos, em vez de rivalizar com eles. Criar um ambiente onde as conquistas são comemoradas de forma justa e equitativa ajuda a prevenir sentimentos de inveja ou inadequação entre os filhos, promovendo uma dinâmica familiar mais saudável e harmoniosa. Os pais devem estar atentos para encontrar oportunidades de reconhecer os esforços de cada filho, mesmo que um deles
pareça ter mais sucesso em certas áreas. Comemorar essas vitórias grandes e pequenas é uma das melhores maneiras de cultivar uma relação de apoio e respeito mútuo dentro da família. Incentivar os filhos a adotarem uma mentalidade positiva desde cedo é uma das lições mais valiosas que os pais podem ensinar. O pensamento positivo não significa ignorar problemas ou desafios, mas sim abordá-los de uma maneira que promova soluções construtivas e aprendizado. Quando uma criança volta da escola com as roupas sujas, em vez de focar no aspecto negativo como a sujeira, os pais podem dizer algo como: "Parece que você se divertiu bastante hoje." Esse tipo de resposta positiva reforça a ideia de que as experiências, mesmo aquelas que podem parecer problemáticas, têm um valor intrínseco. O pensamento positivo também ajuda as crianças a desenvolverem resiliência emocional. Ao invés de se fixarem nos erros ou nas dificuldades, elas aprendem a ver os desafios como oportunidades para crescer e melhorar. Esse tipo de abordagem cria uma base sólida para que os filhos enfrentem as adversidades da vida com uma atitude otimista e confiante. Pais que promovem pensamento positivo em suas interações diárias com os filhos também ajudam a fortalecer os laços familiares. Uma família que celebra as experiências de forma positiva cria um ambiente onde os membros se sentem mais conectados, apoiados e compreendidos, promovendo assim um relacionamento familiar saudável e duradouro. Resgatar memórias de infância é uma maneira poderosa de fortalecer o vínculo emocional entre pais e filhos. Quando os pais compartilham histórias sobre os primeiros anos de vida dos filhos, trazendo à tona momento em que eles não conseguem se lembrar sozinhos, isso cria um senso de continuidade e pertencimento. Reviver essas memórias como por meio de álbum de fotos ou lembranças de momentos especiais permite que os filhos entendam melhor suas origens e fortaleçam sua identidade. Esse processo não só cria uma atmosfera de carinho e nostalgia, mas também permite que os filhos vejam como foram amados e cuidados ao longo de sua vida. É um lembrete visual e emocional do compromisso dos pais com eles. Contar essas histórias de infância também pode ser uma excelente oportunidade para os pais refletirem sobre as lições aprendidas ao longo dos anos e como os filhos, mesmo sem saber, contribuíram para o crescimento dos próprios pais. Além disso, esse tipo de conversa promove um diálogo aberto e emocional entre pais e filhos, o que pode ajudar a manter uma conexão mais profunda à medida que os filhos crescem. Esse vínculo emocional reforçado por memórias compartilhadas é uma das formas mais eficazes de cultivar uma relação sólida e duradoura entre pais e filhos. Ser pai é uma jornada repleta de momentos de aprendizado e crescimento, tanto para os filhos quanto para os pais. E um dos aspectos mais gratificantes dessa jornada é observar o crescimento e a evolução de seus filhos ao longo do tempo. Quando os pais dedicam tempo para expressar o quanto apreciam ser pais de seus filhos e o orgulho que sentem ao vê-los crescer, isso fortalece significativamente o vínculo emocional familiar. Dizer aos filhos o quão especial é vê-los se desenvolver, aprender e amadurecer é uma maneira poderosa de demonstrar amor e apoio incondicional. Os filhos, por sua vez, se sentem valorizados e compreendidos quando percebem que seus pais estão ativamente envolvidos em suas vidas e celebrando cada passo de seu crescimento. Esse reconhecimento não precisa estar vinculado a grandes conquistas, mas pode ser simplesmente um elogio por como lidaram com uma situação difícil ou por como demonstraram gentileza com um amigo.
Pais que demonstram sua gratidão por serem parte da vida de seus filhos criam um ambiente familiar onde o amor e o respeito mútuo prosperam. Esse reconhecimento não apenas nutre a autoestima dos filhos, mas também reforça a importância do relacionamento familiar, ajudando a construir uma base sólida para um futuro cheio de respeito e carinho mútuo. Uma relação saudável entre pais e filhos é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Quando os pais dedicam tempo individual a cada filho, isso cria um espaço onde a criança se sente valorizada e amada, sem a pressão de comparações com seus irmãos. Esse tempo exclusivo é uma oportunidade para os pais conhecerem mais profundamente a personalidade de cada filho, suas preocupações, desafios e sucessos. A sensação de ser compreendido e aceito de forma individual fortalece a confiança e autoestima dos filhos, além de prevenir rivalidade entre irmãos que muitas vezes nascem da disputa pela atenção dos pais. Ao dedicar atenção a cada filho, os pais conseguem compreender melhor suas necessidades emocionais, o que muda a criar uma atmosfera familiar estável e amorosa. As crianças que se sentem emocionalmente seguras tendem a enfrentar desafios de forma mais confiante, desenvolvem uma maior resiliência e mantêm uma relação mais próxima com seus pais. Essa conexão emocional é a base que permite a navegação tranquila pelos desafios da vida familiar, proporcionando um ambiente acolhedor e compreensivo. Um relacionamento sólido e saudável com os filhos é, sem dúvida, a chave para uma família equilibrada e harmoniosa. A autoconfiança é uma habilidade essencial que deve ser cultivada desde cedo na vida de uma criança. Quando os pais reconhecem e valorizam o esforço de seus filhos, independentemente dos resultados, estão promovendo uma mentalidade de crescimento, onde o aprendizado é visto como um processo contínuo. Muitas vezes é fácil cair na armadilha de focar apenas nos resultados finais, como boas notas ou conquistas esportivas, mas é o reconhecimento do esforço e da perseverança que verdadeiramente constrói uma base sólida de autoconfiança. Ao incentivar os filhos a continuar tentando, mesmo diante de desafios e fracassos, os pais ensinam resiliência, uma habilidade crucial para o sucesso na vida adulta. Esse tipo de apoio emocional dá às crianças a coragem de enfrentar situações difíceis, sabendo que o processo de tentar e aprender é tão valioso quanto o resultado final. Além disso, quando os pais celebram as pequenas vitórias do dia a dia, reforçam a ideia de que cada conquista, por menor que seja, é digna de reconhecimento. Crianças que crescem em um ambiente onde seu esforço é apreciado, tendem a ser mais seguros, criativos e dispostos a enfrentar desafios com otimismo. A autoconfiança, portanto, é uma das maiores heranças que os pais podem proporcionar aos seus filhos. A celebração das conquistas diárias, sejam elas grandes ou pequenas, é uma maneira eficaz de demonstrar amor e interesse pela vida dos filhos. Quando os pais reconhecem e comemoram momentos importantes como entrar para um time de futebol ou alcançar boas notas em uma prova, estão fortalecendo o vínculo com seus filhos e mostrando que suas realizações são valorizadas. E essas comemorações não precisam ser elaboradas. Gestos simples, como um almoço especial ou palavras de incentivo, podem ter um impacto duradouro na autoestima e no bem-estar emocional das crianças. A importância de celebrar conquistas vai além de reforçar a autoconfiança, também ensina aos filhos a valorizar o esforço e a reconhecer o sucesso de seus irmãos e amigos, em vez de rivalizar com eles. Criar um ambiente onde as conquistas são comemoradas de forma justa e equitativa ajuda a prevenir sentimentos de inveja ou inadequação entre os filhos, promovendo uma dinâmica familiar mais saudável e harmoniosa.
Os pais devem estar atentos para encontrar oportunidades de reconhecer os esforços de cada filho, mesmo que um deles pareça ter mais sucesso em certas áreas. Comemorar essas vitórias grandes e pequenas é uma das melhores maneiras de cultivar uma relação de apoio e respeito mútuo dentro da família. Tópico 4. Limites na educação dos filhos. Atualmente, o tema dos limites na educação é amplamente discutido, especialmente em um contexto no qual as crianças passam cada vez menos tempo com a família. Com a presença constante da tecnologia e a rotina intensa de atividades, os filhos se encontram mais envolvidos em seus próprios mundos, seja nas redes sociais, nos videogames ou em atividades escolares e extracurriculares. Ao mesmo tempo, os pais estão muitas vezes sobrecarregados por suas responsabilidades profissionais, o que pode levar a uma falta de diálogo e interação com os filhos. Nesse cenário, a necessidade de impor limites se torna ainda mais importante. Limites não são apenas regras, mas orientações que permitem às crianças entenderem os valores familiares e a importância da convivência saudável. Quando os pais não conseguem impor esses limites de forma consistente, as crianças podem se sentir confusas e até inseguras. Portanto, os limites devem ser bem definidos e discutidos dentro da família para que todos compreendam sua importância. A comunicação clara, aliada a uma abordagem amorosa, cria um ambiente de respeito mútuo, fundamental para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Para que os pais possam estabelecer limite para os filhos, é essencial que eles próprios possuem seus limites bem internalizados. Esse conceito reforça a ideia de que os filhos aprendem pelo exemplo e não apenas pelas instruções verbais. O comportamento dos pais em situações cotidianas ensina aos filhos como lidar com desafios, responsabilidades e frustrações. Por exemplo, se os pais são consistentes em suas atitudes, as crianças aprenderão a importância da estabilidade e da disciplina. Caso contrário, a falta de clareza e de constância pode levar a comportamentos confusos e até mesmo a atitudes desafiadoras por parte das crianças. Os pais devem ser modelos de comportamento ético e responsável, garantindo que as regras sejam claras e compreensíveis. Além disso, os limites impostos devem ser baseados nos valores e princípios da família, como o respeito, o compromisso e a responsabilidade. Isso significa que, ao estabelecer os limites, os pais precisam deixar claro que certas ações têm consequências e que os privilégios são conquistados e não garantidos. Uma abordagem equilibrada, onde os limites são aplicados com amor e paciência, ajudará as crianças a entenderem o valor de se comportarem de maneira ética e responsável, criando uma base sólida para o desenvolvimento pessoal. Uma das distinções fundamentais na educação dos filhos é a diferença entre disciplina e castigo. Enquanto o castigo é uma reação imediata, muitas vezes impulsiva, a disciplina é um processo contínuo e intencional que vai moldar o caráter e o comportamento das crianças. Castigar pode parecer uma solução rápida, mas frequentemente leva à frustração e ressentimento, tanto por parte dos pais quanto dos filhos. Já a disciplina requer paciência e dedicação, pois é através dela que os pais conseguem ensinar valores duradouros, como a responsabilidade, o respeito e o compromisso. Quando se disciplina, o foco está no crescimento e na melhoria do comportamento da criança, ajudando a entender as consequências de suas ações e a importância das escolhas éticas. Para isso, os pais precisam ser consistentes
expectativas e claros sobre o que é permitido e o que não é. Além disso, a disciplina deve sempre ser aplicada com amor e mostrando à criança que o objetivo é ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Essa abordagem fortalece a autoestima da criança, pois ela aprende que seus pais a amam o suficiente para guiá-la com paciência e determinação, preparando-a para enfrentar desafios futuros com confiança e equilíbrio. Ao disciplinar, os pais devem seguir alguns princípios fundamentais para garantir que a correção seja eficaz e construtiva. O primeiro princípio é o amor. Quando os pais disciplinam com amor, deixando claro para os filhos que o comportamento errado é o foco da correção e não sua identidade ou valor como pessoa. Isso evita que a disciplina se transforme em rejeição e fortalece o vínculo familiar. Outro princípio importante é a ética. Os pais devem ser modelo de comportamento ético, demonstrando que essas ações são coerentes com o que pregam. Isso gera confiança e respeito, pois os filhos aprendem que a verdade e a integridade são valores inegociáveis. O compromisso é o outro elemento essencial. Os pais devem cumprir com suas promessas e ser consistente em suas decisões, para que os filhos aprendam o valor da responsabilidade e da confiança. O respeito também deve ser parte integral do processo da disciplina. Os pais devem tratar os filhos com respeito, mesmo quando aplicam correções, evitando humilhá-los ou discipliná-los em público. Finalmente, o conhecimento sobre o temperamento e as necessidades individuais de cada filho permite que a disciplina seja ajustada de forma personalizada, respeitando as particularidades e promovendo o crescimento saudável de cada um. O conceito de disciplina vai muito além do simples ato de punir. Ela é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento do caráter, da responsabilidade e da ética. Diferente do castigo que visa punir comportamentos inadequados sem necessariamente ensinar, a disciplina se concentra em guiar e corrigir, sempre com intenção de ajudar o indivíduo a se tornar uma pessoa melhor. A disciplina exige dos pais um profundo conhecimento de seus filhos, paciência e amor. Castigo pode ser imediato e pode até trazer resultados temporários, mas disciplinar é um processo contínuo e formativo. A disciplina deve ser aplicada com justiça, deixando claro que o objetivo não é punir por punição, mas sim ensinar e preparar a criança para lidar com suas próprias escolhas. É um processo que requer diálogo e empatia, levando a uma compreensão mais profunda das consequências de suas ações. A educação dos filhos requer uma base sólida de princípios que guiam o comportamento dos pais na aplicação de limites. O primeiro desses princípios é o amor. O filho precisa entender que os pais o amam incondicionalmente e que os limites impostos não são rejeições a ele, mas sim a determinadas atitudes. O segundo princípio é ética, que envolve sempre agir com honestidade, demonstrando que as ações têm consequências. Outro princípio é o compromisso. Os pais devem cumprir suas promessas, pois a falta de consistência gera desconfiança e insegurança. O respeito também é vital, e isso inclui respeito pelos sentimentos e pela individualidade dos filhos. Não se deve humilhar ou disciplinar em público, mas sim corrigir com discrição e respeito. Por fim, o autoconhecimento dos pais e o conhecimento do temperamento e das características dos filhos ajudam a estabelecer um ambiente de confiança e comunicação clara. Estes princípios aplicados corretamente facilitam a construção de limites saudáveis na educação. No processo de educação, o respeito é um dos valores mais importantes a serem transmitidos aos filhos.
No entanto, o respeito pode ser exigido ou imposto. Ele deve ser conquistado ao longo do tempo por meio de atitudes coerentes e justas. E uma das formas de demonstrar respeito pelos filhos é corrigindo seus comportamentos inadequados de maneira privada, evitando constrangimentos públicos que podem gerar ressentimento e até afastamento emocional. A correção deve ser feita de forma calma e equilibrada, sem gritos ou explosões de raiva, pois isso apenas reforça comportamentos inadequados, como a falta de controle emocional. O respeito é uma via de mão dupla. Os filhos precisam aprender a respeitar os pais, mas os pais também devem respeitar a individualidade e o tempo de desenvolvimento de seus filhos. Esse respeito mútuo se torna a base de uma relação saudável e permite que os limites sejam aceitos com mais facilidade, pois os filhos compreenderão que eles são justos e fundamentados em um desejo genuíno de seu bem-estar. Uma educação eficaz começa pelo autoconhecimento dos pais. Para impor limites adequados e justos, é importante que os pais saibam quais são seus próprios limites, valores e temperamentos. Este autoconhecimento não só permite que os pais ajam com mais segurança, mas também lhes dá a oportunidade de ajustar suas atitudes de acordo com o que desejam transmitir aos filhos. Além disso, conhecer profundamente o filho é essencial para o sucesso na educação. Cada criança tem suas próprias características, virtudes e defeitos, e cabe aos pais observar e entender essas nuances. Ao valorizar as qualidades dos filhos e reconhecer suas conquistas, os pais fortalecem a autoestima e promovem um ambiente de confiança. Ao mesmo tempo, reconhecer os erros e pedir desculpas, quando necessário, demonstra humildade e ensina aos filhos a importância da honestidade e da transparência. E essa relação de respeito mútuo, fundamentado no conhecimento e na valorização das diferenças, cria um ambiente propício para o desenvolvimento emocional e moral da criança. O estabelecimento de metas familiares é uma estratégia eficaz para estruturar a educação dos filhos e para criar um ambiente de cooperação e entendimento. Essas metas devem ser realistas, mensuráveis e adaptadas à realidade de cada família, podendo ser de curto, médio e longo prazo. É importante que os pais envolvam os filhos no processo de criação dessas metas, para que todos compreendam a importância de alcançar os objetivos traçados. Uma vez que as metas estejam definidas, é necessário haver um acompanhamento regular através de conversas e revisões, onde os pais e os filhos avaliam o progresso e fazem ajustes quando necessário. Isso também ensina aos filhos a importância de planejamento, da organização e do comprometimento com seus próprios objetivos. O diálogo é uma ferramenta fundamental nesse processo, pois fortalece os laços familiares e assegura que todos estejam cientes das expectativas e das responsabilidades individuais. Além disso, o hábito de orar junto como sugerido no texto, pode ser uma maneira de fortalecer a união e buscar apoio espiritual para os desafios que surgirem. O resumo deste capítulo. Eles chegaram e agora? Trata dos desafios que surgem quando os filhos chegam ao mundo e como os pais podem enfrentá-los de maneira eficaz. A educação dos filhos é um processo contínuo que exige paciência, dedicação e, acima de tudo, amor. O texto explica que os pais devem estar cientes dos diferentes estágios de desenvolvimento pelos quais as crianças passam, ajustando suas abordagens conforme necessário. Com o crescimento das crianças, surgem novos
novas responsabilidades e dificuldades que exigem dos pais sabedoria e flexibilidade para guiar seus filhos de acordo com suas necessidades individuais. Além disso, o capítulo oferece 20 conselhos práticos para a educação dos filhos, destacando a importância da comunicação aberta, da consistência nas regras e do exemplo dado pelos pais. Esses conselhos visam ajudar os pais a construir uma relação saudável com seus filhos baseado no respeito, na confiança e no amor incondicional. Outro ponto fundamental abordado é a questão dos limites. O estabelecimento de limites claros e justos é essencial para o desenvolvimento de um comportamento equilibrado. Limite não são punições, mas orientações que ajudam a criança a entender o que é certo e errado, preparando-a para enfrentar o mundo de maneira responsável e madura. O capítulo conclui enfatizando a necessidade de aplicar esses princípios com sabedoria e paciência. Concluir a educação dos filhos com sucesso requer mais do que apenas boas intenções. Requer conhecimento, consistência e principalmente amor. As lições apresentadas neste capítulo são um guia valioso para todos os pais que desejam criar seus filhos de forma equilibrada, respeitosa e amorosa. Ao aprender a reconhecer os diferentes estágios de desenvolvimento e a importância de impor limites aos pais, os pais podem ajudar seus filhos a crescerem com uma base sólida de valores e princípios. A paciência e a sabedoria são indispensáveis nesse processo, e a aplicação prática dos conselhos oferecidos contribuirá para que os pais tenham sucesso nesta jornada tão importante. Que cada pai e mãe se lembre sempre de que a educação é uma semente que, ao ser planejada e regada com amor, floresce e gera frutos eternos na vida dos filhos. Com isso em mente, podemos conduzir nossas famílias com fé e propósito. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, eu venho a Ti hoje para pedir sabedoria e discernimento na tarefa de educar os filhos que Tu nos confiastes. Sabemos, Pai, que esse é uma grande responsabilidade e precisamos da Tua orientação para guiar nossos filhos no caminho da verdade, na justiça e do amor. Dá-nos, Senhor, a paciência para lidar com os desafios diários e a sabedoria para corrigir o amor, estabelecendo limites que promovam um crescimento saudável e equilibrado. Peço também, Senhor, que nos ajude a compreender as necessidades individuais de cada filho, pois sabemos que cada um deles é único e especial aos Teus olhos. Que possamos ser exemplo de fé, respeito e retidão em nossas atitudes e que nossas palavras sejam sempre usadas para edificar e orientar. Derrama sobre nós o Teu amor para que possamos criar nossos filhos com bondade, graça e compaixão, preparando-os para serem servos fiéis e cidadãos responsáveis neste mundo. Que possamos confiar sempre em Ti, sabendo que Tu és o nosso maior auxílio nessa missão tão importante. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo. Amém.